vereadora Celina Leão, que foi atacada aí por conta dessa questão do BRB, do envolvimento do BRB com o Banco Master. Mas o que eu quero falar é sobre Daniel Worcaro. Daniel Worcaro que continua preso, os familiares dele continuam presos, ou seja, a pressão sobre Daniel Worcaro vem crescendo. O pai preso, o cunhado preso, a irmã dele acabou escrevendo uma carta, há pouco tempo falando sobre isso, o que mostra a pressão para o Daniel Worcaro. O que a gente sabe é que houve muitas visitas a Daniel Worcaro nesse meio tempo, visitas sigilosas, que não puderam ser identificadas, que acabaram dizendo para ele e para os advogados, olha, calma lá, espera as eleições, vamos colocar panos quentes aqui, panos quentes ali, vamos resolver esse assunto, porque depois das eleições a gente resolve isso de fato. O que acontece é que agora o Daniel Worcaro está com outro advogado chamado Daniel Bialski, que vai tentar ir conversar com o ministro do STF, relator do caso, que é o ministro André Mendonça. E o que a gente sabe é que ele deve tentar mais uma vez uma colaboração premiada, uma delação premiada, a terceira. Lembrando que as outras duas foram rejeitadas tanto pelo Ministério Público quanto pela Polícia Federal. Agora ele deve tentar uma terceira com a indicação de que vá falar novidades, trazer novidades que não foram trazidas nas últimas duas delações premiadas. Ele se vê pressionado. A família presa, o pai preso, O pai também escreveu uma carta de dentro do presídio, disse que está sofrendo muito. Então, já quero ouvir do Mano também sobre esse assunto. Será, Mano, que a gente vai ter, desta vez, verdades secretas trazidas aí por Daniel Worcaro ou nada do que ele vai trazer supera o que já tem dentro dos 8 aparelhos de celulares do Worcaro que estão com a polícia? Olha, Neila, essa é uma grande questão, né? É difícil, num contexto em que você tem um volume comprobatório tão grande quanto aparentemente é o caso na quantidade de celulares e de materiais apreendidos junto a Daniel Worcaro, é difícil saber se ele consegue trazer algo mais que ajude nas investigações. E lembrando, um delator, para que a delação seja válida, não basta ele falar algo que aconteceu. Ele precisa também indicar quais seriam os caminhos a mais de comprovação para que aquilo que ele está trazendo no depoimento possa ter um embasamento jurídico, um valor de prova para levar a uma situação mais robusta de um ponto de vista jurídico. E a questão aí é que, bom, o material aparentemente já está todo na mão da polícia, né? Será que o Worcaro teria o que trazer de novidade em relação aos crimes que já não esteja de posse da equipe que conduz a investigação? Não sabemos responder essa pergunta porque não temos como saber a dimensão total dos crimes cometidos por Daniel Worcaro, mas é uma possibilidade. Vamos saber se ele está disposto a abrir a boca e trazer tudo que de fato ele pode trazer para as autoridades. Porque também a outra questão que entra é até que ponto há o verdadeiro interesse de trazer a revelação sobre todos os crimes que envolvem a sua atuação, ou se há um desejo de ganhar tempo com a justiça, né? De fazer com que as delações, as negociações de delação não sejam formas de estar ali numa cela um pouco mais confortável, de ganhar tempo, enquanto seus amigos que estão do lado de fora do presídio tentam fazer com que os ventos políticos sejam soprados em Brasília e a possibilidade dele progredir para algum tipo de regime domiciliar ou, eventualmente, encontrarem meios de conseguirem a anulação de todo o processo em função de vícios processuais, essas coisas que nós já vimos, infelizmente, acontecer na nossa história e que parece que Worcaro, com o volume e o poder dos aliados que ele conta e que ele colecionou ao longo da sua trajetória criminosa, parece que ele está fazendo eternamente esse cálculo, né? Até que ponto não vale a pena só ganhar um tempinho, ficar numa cela um pouco mais confortável enquanto estou negociando uma delação,
mas no fim das contas contar com a boa vontade dos seus amigos comparsas que estão do lado de fora e seguem com muito poder na República Brasileira. É difícil saber até que ponto ele está transitando aí entre essas estratégias, a de ganhar tempo e apostar na possibilidade futura de anulação para que ele goze de impunidade, como tantos outros criminosos poderosos já fizeram no Brasil, ou até que ponto ele, diante da pressão de um estilo de vida radicalmente diferente daquilo que ele estava habituado, imagine o que é alguém bilionário que estava acostumado a todas as farras e luxos, de repente está trancafiado numa cela. É possível também que isso acabe pesando e levando Vorcaro a resolver abrir a boca e trazer elementos novos, mas tem essas dificuldades para conseguir, de fato, uma delação que tenha o efeito que ele deseja. Bom, eu vou mudar de assunto porque hoje é dia do colunista do